Então, essa semana a gente está falando sobre integrais duplas. É o nosso curso, assim, começou a nova etapa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, está aparecendo o planejamento, né? Então, eu coloquei o novo planejamento, tá? Que é mais ou menos um resumo daquilo que a gente já conversou antes das festas, né? Antes do Natal. Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada. Tá? Porque antes desse tempo de revisão, de acolhimento, que infelizmente, né, teve que se estender, e ficou mais revisão, então assim, a gente não pôde avançar em nenhum conteúdo novo. Só fiquei colocando aqueles exercícios ainda sobre funções com várias variáveis, de limite, derivadas parciais, enfim, para só um pretexto ali para a gente estar cumprir, né, aqueles objetivos. E servir como quem postou as atividades, quem mandou aquelas questões, aquelas notas não podem ser validadas para o conceito final. Então, aquilo ali foi mais para a gente aprender a lidar com o ambiente virtual, lidar com as ferramentas, a postar uma atividade em PDF. Também serviu para mim aprender a acompanhar, né, as avaliações de vocês, corrigir, responder. Então, assim, foi um tempo de aprendizado, mas aquelas notas eu não posso aproveitar, tá? Apesar de serem notas válidas, eu realmente corrigi aquela nota, a nota que você receberia, mas eu não posso tirar notas da lei, tá bom? Então, assim, aquelas atividades valeram principalmente para contar a sua presença, tá? A sua participação em cada semana. Então, essa prova 1, né, que já é para entregar agora dia 10, postei, acho que foi sábado para vocês, é só uma lista, tá? Com questões similares a que vocês já resolveram nesse tempo todo, mas é só para ser assim, realmente agora é a avaliação, é a lista que vai valer pontos, tá bom? Então, só para a gente fechar essa etapa, vem essa prova 1, que é uma listinha. Vocês chegaram a dar uma olhada? Deixa eu ver quem está aqui na sala. Aline, Alexandre. Eu não. Sim, eu vi também ontem. Vi ontem, dei uma olhada. Vou conseguir começar a resolver amanhã. Vou resolver tudo amanhã. Que é bem similar aos exercícios que o senhor já tinha passado. Isso. Letícia também está aí. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite, Derek. Boa noite, professor. Deixa eu colocar aqui o chat no meu celular, porque quando eu abro uma tela aqui eu não vejo nada. Mas como eu estou pelo celular também, pronto. Aí eu acompanho o chat pelo celular. Eu vejo quem está aqui. Então, assim, a prova 1, gente, eu botei prova, mas não se preocupa assim, com o nome não, tá? É uma lista de exercício como aquelas que vocês já me enviaram. É só porque agora realmente é um período que está legalmente aberto para eu dar uma avaliação com nota. Então, a prova 1 vem com algumas questões bem simples, então peço que vocês caprichem, tá, ao máximo. Mas assim, fazer de forma manuscrita no seu caderno, mas com cabeçalho, com nome, com assinatura, com rúbrica, para eu ter um acompanhamento assim, o que cada aluno fez nessas semanas, tá bom? Então, assim, essa prova 1 já é para entregar até domingo, mas está bem simples, dá para você fazer ela, né, que tem gente que já fez, já postou, mas assim, só para vocês acompanharem e a gente fechar essa primeira etapa, né, que foi lá desde o início do período, né, ainda de forma presencial, depois a gente ficou naquela revisão, mas essa primeira etapa do capítulo 14 do Sturt, que fala sobre funções com várias variáveis. Tá? Aí tá claro, gente, com relação a essa parte? Que essa prova 1 é sobre essa primeira parte que a gente já viu desde o início do período e que a gente fechou essa etapa agora, fecha, né, essa etapa nessa semana. Tá claro para vocês? Se tiver, fala comigo aí, ou dá um joinha aqui no chat. Suave? Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Então, a segunda parte é o que começa essa semana, né, que é falar sobre funções integrais com duas variáveis, integrais duplas e triplas. Deixa eu voltar aqui, abrir aqui o meu planejamento. Então, a semana 13, a semana 14, a semana 15, que vai falar sobre integrais duplas e triplas, que dentro do nosso texto base é o que está no capítulo 15, tá? Do Sturt, volume 2. Então, vai trabalhar todas as seções do capítulo 15. De início, a gente já vai direto para 15.2. Tá? Então, os vídeos que eu coloquei lá na sala virtual, os exercícios que eu marquei,
as dúvidas que eu vou fazer aqui, os exercícios que eu vou fazer daqui a pouco, são da 15.2 e 15.3. Tá? Essas duas sessões do capítulo 15. A ideia é a gente ir trabalhando, eu não vou correr com conteúdo, você vai falar sobre integral dupla essa semana, você vai falar sobre integral dupla semana que vem de novo, então a gente fala sobre integral tripla, que de certa forma acrescenta um pouquinho, mas depois logo cai em uma integral dupla novamente. Então assim, eu vou levar esse mês de janeiro falando sobre integral dupla e tripla, que é o capítulo 15. Tá? Então as provas 2, 3 e 4, nós vamos tratar sobre integral dupla e tripla. Tá? E a gente vai fechar o período no capítulo, assim, as notas nesse capítulo. Essa segunda parte do curso, né, que fala sobre integral dupla e tripla, vai ser fechada nessas três provas. Na prova 2, na prova 3 e na prova 4. Tá bom? Depois em fevereiro, eu coloquei aqui uma prova substitutiva, tá? Porventura, né? Por mais que eu tenha até eu dei um prazo assim, de uma semana para vocês entregarem essas provas, essa lista feita, mas se porventura acontecer alguma coisa, eu coloquei essa substitutiva para poder, né, ter uma segunda chance, mas espero que ninguém precise, mas se precisar, está aqui, é uma folga que eu coloquei no nosso planejamento, e a VS, tá? Caso alguém não tenha, né, conseguido nota, alguma coisa assim, ainda tem essa VS aqui. Então, assim, aqui, tudo isso, a prova 2, 3, 4, a substitutiva e a AVS, vão tratar só sobre integral duplo e triplo. Tá? Mas esse período ele se estende de forma assim, não oficial até 24 de fevereiro. Tá? Então, assim, eu preciso fechar uma nota aqui, ó, na semana aqui do dia 14. Mas eu me proponho, né, eu vou continuar gravando as aulas, postando lá na sala virtual, alguns tópicos do capítulo 16, que fala sobre integrais de linha, integrais de superfície, campos vetoriais, que é uma parte que eu gosto muito, que é super interessante, né? Só que não adianta eu apertar tudo, né, e jogar tudo agora em janeiro até fevereiro, no começo de fevereiro, para vocês terem acesso ao conteúdo todo. Então, a minha proposta, para não correr com conteúdo, mas também não deixar vocês sem a cobertura total, eu continuar com as postagens dessas aulas até esse dia aqui, até dia 24. Tá? Vai ter lista de exercícios assim, para entregar, tá? Não vai ter nota. Vai ficar realmente só a minha disponibilidade para falar sobre o conteúdo, falar sobre os conceitos e o interesse de vocês, né, para ver esse conceito, esses conteúdos até lá o finalzinho. Tá bom? Então, assim, a primeira parte do curso a gente encerra essa semana com a prova 1. A segunda parte são as provas que vão valer nota, né, junto com a prova 1, que falando sobre integral dupla e tripla. E a terceira parte é uma parte que não vai ter avaliação. Mas eu pretendo continuar colocando conteúdos lá para vocês terem acesso, né, à minha abordagem sobre esse conteúdo. Tá? O que vocês acham? Tá bom? Não tá? Tem alguma sugestão? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo? Para mim, então, beleza. Tá? Então, assim, o que eu espero, a minha expectativa, tá, é que eu consiga postar, que a gente consiga, né, nesse mês de janeiro, trabalhar esses conceitos, eu colocar os vídeos para você dar uma olhada antes. Eu espero que você dê uma olhadinha nesses videozinhos antes das aulas, né, como se fosse uma pedagogia inversa, né? Você vê o conteúdo antes e depois a gente interage, você interage com o professor. Então a expectativa é essa. Mas eu estou aqui à disposição. Tá, né? Esse nosso encontro síncrono na sexta, eu vou estar aqui à disposição. Se quiser, a gente explica um pouquinho do conteúdo, a gente faz um exercício, a gente resolve um exemplo, a gente resolve questões de provas antigas. Eu estou aqui, não tem nada assim amarrado, tá rígido. Estou aqui à disposição para a gente falar, discutir, conversar sobre os conceitos. Claro, se você mexer antes, se você já mexeu na lista, no exemplo, viu o vídeo, já tem dúvida, vai render mais esse nosso tempo. Né? Mas se você não viu, a gente também não vai ficar de braços cruzados, a gente vai caminhar. Tá bom? Então é isso. Aí depois, corrigiu uma média aritmética dessas 4 provas, maior ou igual a 6, está aprovado, fechamos o nosso semestre. Tá bom? Então é isso. Então o que podemos fazer agora? A gente pode falar um pouquinho, né, do conteúdo, a gente pode já resolver um exercício. Né, você já chegaram a dar uma olhadinha na lista, nos exercícios que eu marquei? Eu cheguei a ver.
Na teoria, aparentemente não está muito difícil. O problema maior mesmo é na integral. Na hora de resolver a integral. Esse está sendo o problema maior. Isso é verdade. Tá? Se você acompanhar, apesar de ter aquela novidade, porque é um conceito novo, né, mas você traz aquilo que você já viu, integral simples e tudo mais, mas realmente a dificuldade está na hora de resolver a integral. Porque não é fácil. Tem integral que é fácil, vai, e parece que é fácil, mas é difícil, mas parece que é difícil, mas é fácil. A integral tem essas coisas. Tá? Mas assim, o meu objetivo aqui não vai ser assim, quem errar a integral, eu vou zerar a questão. Não é isso. Tá? Quem já me conhece sabe que a minha forma de corrigir a questão é ver se o aluno tem uma sequência, né, de raciocínio, se ele soube escolher o caminho certo e tudo mais. Errou a resposta final? Tudo bem, vou descontar alguma coisinha, mas não é tudo ou nada. Tá? Mas a gente está aqui também, mas também faz parte desse curso rever isso. Né? Resolvemos, por exemplo, integral dupla é resolver pelo menos duas integrais. E nesse meio tempo a gente vai revisar o que é integral? Né? Teorema fundamental do cálculo, vamos fazer a antiderivada, e isso eu sei de imediato, eu tenho que fazer alguma técnica. A gente não vai ficar também marcando muitas técnicas, não. Tá? Aqui é a substituição simples, no máximo, uma integração por parte, olha lá. Tá? Porque, assim, substituição trigonométrica, por exemplo, a gente vai ver aqui que sai por coordenadas polares. A gente já mexeu um pouquinho com coordenadas polares na hora de calcular limite, lembra? Mas na integral dupla, se a gente passar para a coordenada polar, ela já faz o papel de substituição trigonométrica. Então, de certa forma, fica até mais prático. Tá bom? Você tem, né, o Derek ou outro aqui, você tem algum exercício que gostaria que a gente fizesse aqui? Aí dentro desse exercício, a gente vai discutindo, vai falando sobre o conceito. Tá, pode ser essa 7 aí que já está aí na tela. Deixa eu ver. A 7 aqui é da 15.2, questão 7. Isso aí. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Vou tirar um print. Vou botar aqui no papel em branco, a gente resolve junto. Vou fechar essa tela aqui e colocar outra. Tá aparecendo para vocês? Tela em branco. Eu coloquei aqui, então tirei um print lá da questão 7 e coloquei aqui, ó. Então aqui, esse bloquinho aqui da 15. Vou botar aqui 15.2. Tá? Seção 15.2, tem um bloquinho lá de exercício 13 a 14 que pede para calcular a integral inteirada. E é uma integral dupla. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Conseguindo enxergar, gente? Daí? Tá. Tá? Então, beleza. Então, assim, integral dupla. Você vai ter que resolver pelo menos duas integrais. Então, o que na prática você precisa para resolver a integral dupla? O que você precisa conhecer? Você precisa conhecer a função que você vai integrar, e ela está aqui. Tá bom? E você precisa saber a ordem que vai integrar. Então, está aqui, ó. Primeiro nós vamos integrar com relação a x, depois vamos integrar com relação a y. Tá? E precisa conhecer os limites. Os limites de integração estão aqui, ó. Quem tiver com dúvida que se esses limites se referem a x ou y, é só você colocar um parênteses aqui assim. Ó. Se você colocar um parênteses aqui assim, você vai ver que a integral de dentro está se referindo a qual variável? Deixa eu botar a minha continha. A integral de dentro está se referindo à variável x. E a integral de fora está se referindo à variável y. Tá? Então aqui está dizendo que x está variando de 0 a π sobre 2 e y está variando de menos 3 a 3.
Então, se você já conhece a função, já conhece o limite de integração, você vai integrar. E como é que se integra? Primeiro a de dentro, depois integra a de fora. Combinado? Então aqui, ó. Para não ficar carregando toda essa estrutura toda, né, em toda a linha de raciocínio, eu gosto de chamar assim de I, por exemplo, e vou me concentrar só no integral de dentro. Tá? Então aqui, integral I. É a integral de y mais y ao quadrado cosseno x. Na variável x. A gente viu na primeira parte do curso derivadas parciais, onde você deriva só com relação a x ou só com relação a y. Tá? Agora aqui é como se fosse uma integral parcial, tá? Uma integral só na variável. Apesar da minha função aqui ter y e ter x, eu vou considerar a variável, nesse momento, só a incógnita x. Tá? Então aqui tem duas parcelas. Então você vai integrar y com relação a x, e depois você vai integrar a outra parcela. Então a primeira parcela, integral de y com relação a x. Quanto que é a integral y para mim agora é uma constante? Quanto que é a integral de uma constante? Coloca ela para fora. Posso colocar ela para fora? Então eu vou fazer aqui no rascunho e vou apagar. Por exemplo, se eu tivesse 2, só integrando 2, posso colocar o 2 para fora, em evidência, na integral, e vou resolver a integral de 1. A integral de 1, na variável x, é quanto? É x, né? E se fosse integral de 7, dx? O 7 coloca evidência, vai ficar integral de 1 é x. Vai ser 7x. Mas se fosse uma integral de k, uma constante qualquer, colocar em evidência, integro 1, que dá x. Então a integral de uma constante, no final das contas, é aquela constante vezes x. Aqui eu tenho a integral de y dx, tá? Eu estou olhando só para a primeira parcela. Estou pensando aqui só na primeira parcela. Então, quanto que é a integral de uma constante dx? É a constante, que nesse caso é y, vezes x. Todo mundo viu? Fala para mim aí, eu vou dar um joinha aqui, um ok no chat para saber. Sim? Beleza. Então é isso. Estou integrando a primeira parcela aqui. Se fosse para derivar com relação a x, seria uma constante. Derivar da constante é zero. Mas é integrar. A integral de uma constante é constante vezes x. Então fica y vezes x. Essa foi a integral da primeira parcela. E a integral da segunda parcela? Posso colocar em evidência tudo que não tem x. Por exemplo, o y2 não pode ser colocado em evidência? Deixa eu apagar aqui. Rascunhozinho. Se você colocar o y2 em evidência, na prática aqui é só repeti-lo. Tá? Como se fosse colocando ele fora da integral. E a sua atenção vai ficar na integral de cosseno. Qual é a integral de cosseno? Qual é a função que o derivando dá cosseno? Menos seno. Menos seno ou mais seno? Menos seno. Não, é mais seno. Agora que confundi, eu confundo derivada. O cosseno é que sai negativo, né? Isso. A derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Mas eu estou pensando agora na antiderivada. Qual é a função que derivando dá cosseno? A função que derivando dá o cosseno, com coeficiente positivo, mais cosseno no caso, é seno. Então, prova real, se você derivar essa função aqui, que a gente chama de primitiva, né, aquela que vem antes, se você derivar essa aqui com relação a x, derivei yx com relação a x dá y. Se eu derivar a segunda parcela com relação a x, repete o y2 e deriva o seno, dá cosseno. Então está certinho. Tá? Teria um mais c aqui, mas como ela é definida, o mais c sempre vai cancelar. Então agora eu vou jogar os limites. Lembrando que a minha variável aqui é x. Então é bom você indicar aqui nos limites que esses limites se referem à variável x. Então x está variando de quanto a quanto? Olha lá no nosso enunciado. Entre 0 e 2. Muito bem. Entre 0 e pi sobre 2. Então a integral
Os limites de dentro se referem à variável de dentro. Então, esse limite aqui de dentro se refere à variável de dentro. Então, x está variando de 0 a π sobre 2. Você vai pegar essa primitiva, que é a solução, e trocar tudo que é x pelo limite final. Então, por exemplo, aqui vai ficar y vezes π sobre 2. Então, π, y sobre 2, mais y quadrado seno de π sobre 2. Peguei tudo que é x e troquei por π sobre 2. Menos, agora eu pego de novo essa função primitiva e troco tudo que é x pelo limite inicial, no caso aqui 0. Então aqui vai ficar y vezes 0 é 0. Mais y ao quadrado seno de 0. Então descobrimos a primitiva e pegamos ela e substituímos pelo limite final, menos ela substituindo o limite inicial. E temos essa expressão, que dá para simplificar, dá para ver aqui os resultados, mas é isso que nós temos agora. Até aqui, gente, alguma pergunta? Professor, Não. sobre os limites só. Não tem problema um tá como ângulo e o outro tá como constante, não? Não, na verdade, aqui os dois são constantes, tá? 0, x igual a 0 é constante, e π sobre 2 é uma constante. Tá bom? Π sobre 2 é um número real. A gente está acostumado a ver o π sobre 2 nesse contexto de arco, né? E é um arco notável. Então, π sobre 2 ele é comum, às vezes, assim, na nossa leitura, porque ele é um arco notável. Mas, além de ser um arco notável, ele é um número real. Π sobre 2 é a constante π, né, 3,14 e vai embora, dividido por 2. Tá bom? Então, aqui são duas constantes. Que quando você substitui o π sobre 2 aqui no x, no polinômio, ele fica indicado. Está aqui, né? Indicado. Mas quando você substitui ele aqui dentro do seno, aí dá para a gente ver o seno dele, porque é um arco notável. Mas é uma constante, tá bom? Tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Beleza. Então, vamos simplificar aqui, ó. Então, por ele ser uma constante, ele vai ficar indicado nessa primeira parcela. Aqui é π, y sobre 2. Ok. Aqui ó, é seno de π sobre 2. Mas seno de π sobre 2 é um arco notável, que é o 90 graus. E seno de 90 é 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, a segunda parcela aqui, ela se reduz a y ao quadrado. Tá? Aqui é 0. E seno de 0 é 0. Então, aqui dá 0 a ambas as parcelas. Então, o que fica no final das contas é isso aqui. Então, isso aqui é o resultado da integral de dentro, que eu chamei de I. Esse é o resultado final? Não. Você vai voltar aqui, ó. Vamos voltar para a integral. Vou repetir aqui o menos 3 até 3. E vou jogar o que nós encontramos na integral de dentro, que foi feita a parte, aqui ao lado. Então, nós chegamos no resultado π, y sobre 2, mais y ao quadrado, agora dy. Então, resolvi a integral de dentro, a parte, só que ela ficou em função de y. Pego essa resposta em função de y, jogo na integral. Agora temos mais uma integral, que deve ser resolvida na variável y. Ok? Posso continuar? Pode sim. Então, vou integrar, ó. π sobre 2 é uma constante. Vou colocar em evidência, é só repetir. E a minha intenção vai estar aqui. A minha atenção, né, vai estar na integral de y. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. Integral, tá, gente? Como se fosse um polinômio. Então, para integrar polinômio, você soma 1 no expoente. E divide por, né? Só para lembrar aqui, ó, quanto que é a integral de x elevado a n? Fica x elevado a n mais 1 e divide por n mais 1. Então, tudo que é polinômio, a gente integra seguindo esse padrão. Aumenta um grau no expoente e divide por esse novo expoente. Lembraram? A integral de polinômio? Sim. Então, fala para mim aqui, quanto que é a integral de y ao quadrado? Y3 sobre 3. Isso aí, todo mundo viu? Sim.
Show de bola. Aí resolvemos a integral da primeira parcela da segunda parcela. Agora eu vou trocar tudo que é y por menos 3 e 3. Eu jogo no limite final primeiro. Então, quanto que é aquela primitiva ali no limite final? Faz o y igual a 3. Aqui fica 3 ao quadrado, 9π dividido por 4. Faz y igual a 3 aqui. Fica 3 ao cubo dividido por 3. Dá para simplificar um 3, né? Fica 3 ao quadrado. Então fica mais 9. Menos, faço a mesma coisa, só que agora trocando o y por menos 3. Na primeira parcela, vai ser, continua 9, porque o expoente é par. Na segunda parcela, vai ficar menos 3 ao cubo, é menos 27. Dividido por 3, vai ficar menos 9. Então aqui o sinal fica trocado. Tudo bem? Então, primeira parcela, 9π quarto, sobre quarto, né? 9π quartos menos 9π quartos, lembrando do sinal de menos. Vai cortar. Então, esse aqui corta com esse. E a segunda parcela, 9 menos menos 9. Então, acaba ficando mais 9. 9 mais 9, 18. Então, se as continhas estiverem certas, o resultado dessa integral dupla é 18. Tá bom? Então, para lembrar aí, ó. A novidade é a estrutura, mas a dificuldade é a mesma, é resolver a integral. Não tem como fugir. Tá bom? Pergunta, gente, nessa questão. Se tem alguma pergunta aí, se tem alguma dúvida. Estão sem perguntas? Estão sem palavras? Acho que foi, professor. Acho. Foi? Então, beleza. Então, toda a seção 15.2 é isso. É para você resolver integrais duplas, tá? Onde esses 4 limites são constantes. Tá bom? Isso tem uma interpretação geométrica. E esses limites serem constantes quer dizer que a região de integração ela é uma região retangular. Tá? Quando eu falo aqui que... Deixa eu voltar aqui para a tela. Quando eu falo aqui esses limites são constantes, então o x igual a 0, o x igual a π sobre 2, definem retas. Tá? X igual a 0 é uma reta. X igual a π sobre 2 é outra reta. Y igual a menos 3 é uma reta. Y igual a 3 é outra reta. Está claro isso para vocês? Quando você vê que esses 4 limites constantes, quer dizer que x é igual a 2 retas e y é igual a 2 retas. Ou seja, você tem 4 retas desenhadas que vão definir um retângulo. Então, toda a integral dupla que tem os 4 limites constantes, o domínio de integração é um retângulo. Tá? Na integral simples, o domínio de integração é sempre um intervalo. Na integral dupla, o domínio de integração é sempre um pedaço do R2. Na integral tripla, o domínio de integração vai ser sempre um pedaço do R3. Tá? O domínio de integração ele é sempre um subconjunto do domínio da função. No caso aqui, a nossa função não tem 2 variáveis. O domínio dela é o R2. O domínio de integração é um pedaço do R2. Tá? Deixa eu voltar lá para a lista. Então, aqui, ó, todos os exercícios, se não me engano, eu marquei só alguns, tá? Que eu achei assim mais interessante. Mas olha só, do 3 a 14. Todos esses aqui são 4 limites constantes. Todos são integrais sobre regiões retangulares. Tá? Estão aqui para você relembrar mesmo. Como é que integra polinômio, como é que integra seno, como é que integra potência trigonométrica, como é que integra uma função que tem raiz. Tá? Então, é para a gente fazer essa revisão. Vocês querem escolher outro daqui para a gente fazer junto? Essa 13 tá bonita, hein? Essa 13 está bonita, né? Vamos fazer 13 para lembrar? Pode ser. Deixa eu já botar ela aqui na escala maior, mas eu vou tirar um print e colo lá.
Ô, professor, qual é a diferença tipo, assim, do enunciado? Calcule a integral iterada e a integral dupla. Qual é a diferença? Tipo, Nenhuma. Não tem nenhuma, não. A diferença aqui, na prática, é que dentro do 3 e o 14, né, nesse bloquinho aqui do 3 ao 14, já está descrita a ordem de integração. No caso aqui é 3. Você vai integrar primeiro com relação a y, depois x. A 7 que nós fizemos, primeiro com relação a x, depois y. Então, toda integral dupla, você pode resolver ela de duas maneiras diferentes. dx dy ou dy dx. Tá? No popular. Aqui tem u e v, então vai ser du, dv ou duv, du. Tá bom? No bloquinho aqui do 15 ao 22, percebe que tem um dA? Esse dA aqui está relacionado à variação diária. Aqui é o dx e dy. Só que o autor aqui não quis tomar partido. Ele deixou aqui nesse bloco de exercícios para você escolher a ordem que você quiser. Só isso. A diferença é essa. Então aqui no 15, por exemplo, é você que vai escolher a ordem. Você prefere resolver primeiro com relação a x e depois y, ou primeiro y e depois x? Você que vai escolher botar a ordem que você achar mais conveniente. Eu vou olhar aqui, por exemplo, a 15. Aqui é seno de x mais y. Então aqui não faz diferença. X e y ocorrem na expressão de forma similar. Tá? Mas, por exemplo, aqui na 16, ó, tem y, tem x vezes y elevado a menos 2. Resolver isso aqui primeiro com relação a x é mais fácil. Percebe? A 16 eu iria escolher primeiro resolver com relação a x, deixava o x por dentro. Tá? Então você vai olhando assim pelo grau de dificuldade da expressão. Às vezes é melhor você botar dx primeiro, às vezes é melhor você colocar dy primeiro. Mas é a mesma coisa. Tirando isso, é o mesmo exercício. Tá? Vamos fazer o 13? Vou botar aqui. Vou colar aqui na outra página. Vou compartilhar minha tela que fica mais rápido do que ficar interrompendo toda hora. Então tá aqui, ó, o 13, ó. Então calcula a integral dupla. Variável r e variável θ. Então primeiro aqui, olha se eu disse. Na dúvida, eu coloco aqui um parênteses, tá? Eu vou ver direitinho quem está variando de quanto a quanto. Então aqui primeiro, o θ está variando de 0 a π e o r está variando de 0 a 2. Então a integral de dentro se referindo à variável de dentro. A integral de fora se referindo à variável de fora. Ok? Então vou resolver primeiro a integral de dentro. Por exemplo, aqui, posso até fazer assim, ó. Esse fica mais fácil, uma outra maneira. Integral de 0 a 2. A primeira integral é em qual variável? Na variável θ. O r aqui eu vou tratar como constante. Então o r pode sair da integral, da primeira integral. E lá dentro vai ficar, no final das contas, apenas seno ao quadrado. Tá? Viram o que eu fiz? Eu coloquei a constante para fora, mas a constante r, o r só é constante na integral da θ. Então ele não saiu, eu não coloquei ele para fora das duas integrais, como se fosse, por exemplo, o número 5. Eu poderia colocar fora das duas integrais. Mas o r eu trato como constante na hora do θ. Então eu posso colocar ele para fora da integral, na integral do θ. Tá? Tá claro, gente, o que eu fiz aqui? Nesse passo? Bom Tá saber. Beleza? Então a minha atenção agora vai estar nessa integral. Tá? Que eu vou chamar de I, na integral de seno ao quadrado, que é a revisão. Quanto que é a integral de uma potência de trigonométrica?
quanto que é a integral de potência trigonométrica. Vocês lembram da integral de seno ao quadrado? É aquele negócio de seno tal, cosseno tal, mais cosseno tal, seno tal? Tem um negócio aí de seno e cosseno alguma coisa. Assim, o seno ao quadrado em particular, olha, você pode fatorar seno vezes seno e fazer uma integração por parte, ou você pode usar uma identidade. Eu acho que é isso que você tá lembrando aí, né? É isso, a identidade, isso aí. Então, existe uma identidade que transforma o seno ao quadrado em uma expressão trigonométrica que não é ao quadrado. Tá? Aí você teria que lembrar dessa identidade. Eu acho que era 1 menos cosseno do θ sobre 2, algo assim, não era? É, isso mesmo. Eu posso até chegar nessa para vocês verem de onde ela saiu. Não sei se vocês sabem, mas assim, tem gente que fala assim, professor, tem muitas identidades, não tem como decorar todas as identidades, porque... mas as identidades trigonométricas, elas são, a gente fala assim, elas são, como é que fala, dependentes, tá? Assim, variáveis mesmo distintas, independentes, só existem 3. Então, se for assim, para cobrar, até em concurso ou uma coisa assim, que eu acho justo, a que eu realmente tem que lembrar, primeiro, a identidade fundamental. Essa aqui, assim, todo mundo é professor de matemática, de física, de química. Tem que decorar todas as identidades trigonométricas? Não, são muitas. Mas essa aqui todo mundo tem que saber. A fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Lembram dessa? Identidade fundamental trigonométrica? Pode aproveitar essa aí para jogar, por exemplo, cosseno ao quadrado para o outro lado e substituir? Seria isso a ideia? Então, essa é uma ideia, usar uma identidade para trocar a integral por outra. Só que se você usar ela só nesse formato aqui, ainda não vai ser vantagem. Você vai trocar uma integral de seno ao quadrado por uma integral de cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado, é verdade. Quer dizer, você vai trocar um problema por outro que eu acho que é o mesmo nível de dificuldade. Então, a ideia é você trocar uma integral por outra, mas que tenha pelo menos um nível de dificuldade menor, né? Que seja mais fácil. Então, assim, a gente vai usar outra identidade. Por exemplo, uma identidade independente é o cosseno da soma e o seno da soma. Então, assim, se for para decorar, tá? Decore essas 3. Porque todas as outras identidades saem dessas 3. Tá? Você trabalha com essas 3 e chega a qualquer identidade que você queira. Eu quero uma identidade que envolva tangente. Você pega a fundamental e divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Eu quero uma identidade que envolva tal. Então você pega a partir dessas 3, você vai desenvolvendo e chega a qualquer identidade que você queira da expressão que te interessa. Tá? Então, cosseno da soma. Alguém lembra? Cosseno de A mais B? Famoso coça-coça, seca-seca. Eu não quis falar, mas tudo bem. Eu pensei, mas eu não sei falar a frase toda. Na real, eu aprendi o coça-coça, senta-senta, mas tudo bem. Olha, tá até funk. Aí que eu falar, eu repeti mais uma vez, isso vira funk. Então, aí, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, isso aqui é uma identidade trigonométrica, independente da fundamental. E seno A, seno B? Lembra da identidade? É o contrário, não é? É seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Acho que é isso. Seno A, muito bem. Seno A, cosseno B. Aqui é mais cosseno B, cosseno A. Então, essas 3 identidades aqui. Tá bom? Então, assim, eu só quero lembrar lá que acho que foi o Derek, né, que disse aí a identidade que envolve o seno ao quadrado. Então, a identidade que envolve o seno ao quadrado, ela sai da combinação dessas aqui, ó. Quer ver? Deixa eu me lembrar. A gente vai fazendo, a gente vai lembrar. Vou pegar a fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aqui eu vou pegar o... Olha só, observa que aqui não tem um cosseno vezes cosseno. E aqui
aqui eu tenho seno vezes seno, claro, os arcos são diferentes. Mas se eu colocar Sim. aqui o mesmo arco, por exemplo, se eu colocar aqui o cosseno de θ mais θ, A e B iguais a θ. Então vai ficar θ mais θ, vai ficar 2θ. Aqui vai ficar cosseno θ, cosseno θ. Então é cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar seno θ, seno θ. Então é seno ao quadrado. Então o que eu coloquei em azul aqui, é outra identidade, Eduardo. Tudo bem, é outra identidade. É o cosseno do arco duplo. Mas eu posso falar assim, não, é a mesma identidade do cosseno da soma, só que um caso particular, onde A e B são iguais. Percebe? Então, Sim. assim, tem esse bolso. Não é outro, tem gente que vai falar, é mais uma identidade. Ou tem outro que vai falar assim, não, é a mesma identidade, é um caso particular daquela identidade ali. Então, é essa que eu quero. Por quê? Essa aqui, ó, tem cosseno ao quadrado e tem seno. Aí, se a gente trabalhar aqui, a gente tira identidades mais simples. Eu vou escrever assim, ó, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a cosseno de 2θ. Tá? Olha aqui um sisteminha. Se eu somar essas duas equações, o que vai acontecer com o seno? Seno corta com seno, e aqui eu vou ficar com 2 cosseno ao quadrado de θ igual a 1 mais cosseno de 2θ. É ou não é? Olhando para cá, ó. Se eu somar, como se fosse eu resolver um sistema, né? Se eu botar aqui uma travessão e somar essas duas identidades. Seno cancela com seno, cosseno mais cosseno, 2 cosseno θ. E 1 mais cosseno de 2θ fica indicado. Ok? Vou colocar isso aqui embaixo. A gente pode fazer isso. Sempre quis fazer isso no quadro. Vou fazer aula aqui. Nossos sonhos se realizam. Copia e arrasta tudo para baixo. Então isso aqui, gente, é uma identidade. Ó. Se eu escrever cosseno ao quadrado de θ, é equivalente a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Por exemplo, posso botar o sobre 2 assim, dividido em duas parcelas. O tudo numa fração só, tanto faz. Mas é uma identidade. Então isso aqui na integral é vantajoso, por quê? Deixa eu destacar aqui. Então. Isso aqui numa integral é vantajoso porque eu posso trocar o cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Aí, Eduardo, isso piorou. Agora tem fração. Mas é mais fácil integrar uma fraçãozinha como essa, que eu posso dividir em duas frações simples, do que integrar cosseno ao quadrado. Aqui é o cosseno de 2θ, mas não é cosseno ao quadrado, percebe? É uma identidade que troca o ao quadrado por algo que não tem ao quadrado. Então, fica mais simples um pouco. Mas o nosso problema não é cosseno ao quadrado, nosso problema lá é seno ao quadrado. Sairia daqui também. Se no lugar de somar, se a gente diminuir essas duas equações aqui, diminuir a fundamental do cosseno do arco duplo. Se eu fizer a primeira menos a segunda, quem vai cancelar vai ser o cosseno, né? E seno menos seno acaba ficando 2 seno ao quadrado. E aqui no segundo membro fica indicado 1 menos cosseno, que é o que o Derek foi que falou agora há pouco. Olha ela aqui, ó. Seno ao quadrado é igual a quanto? 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Então é a identidade. Então, na hora de resolver a integral de seno ao quadrado ou de cosseno ao quadrado, você pode usar essas identidades para trocar algo que é trigonométrica ao quadrado por uma que é trigonométrica sem estar ao quadrado. Sim, vai ter duas parcelas, mas não estão ao quadrado. Tá bom? Então, essa que a gente vai resolver. Será que dá para conseguir resolver aqui em cima? Vou tentar. Então, com relação à identidade, gente, alguma pergunta? Não. Não? Então, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, eu vou resolver desse jeito. Tá? Eu espero que não aconteça aqui, nem é esse o nosso foco no nosso curso, tá? A ênfase aqui vai ser em outras coisas. Mas, se porventura você se deparar com seno à quarta, com seno à sexta, com seno à oitava, qualquer potência par de seno, é só você escrever ela como
seno ao quadrado, seno ao quadrado à quarta, seno ao quadrado à terceira. Entendeu? Potência de potência evidenciando o seno ao quadrado. E o seno ao quadrado você troca por essa expressão. Feito isso, você vai diminuir o grau da potência. Tá? E vai encarar. Então vamos lá, continuando. No lugar de seno ao quadrado, eu vou resolver a integral de 1 menos cosseno de 2θ. Tudo sobre 2. Posso colocar o sobre 2 em evidência? Posso colocar, não posso? Vou colocar o sobre 2 em evidência. Tá bom? Tá aqui. Até aqui, gente. Alguma pergunta? Tranquilo. Repetiu sobre 2. Agora eu vou integrar. Integral de 1. A variável θ, tá? Minha atenção está aqui. Integral de 1 é x, mas a minha variável é θ. Então aqui vai ser θ. Integral de cosseno. Qual é a função que derive da cosseno? Ah, é seno. Não é isso? Isso aqui está negativo. Então vai ficar menos seno de 2θ. Ah, mas aqui tem esse 2θ. Se eu derivar seno de 2θ, vai dar cosseno de 2θ sobre 2. Mas não tem esse sobre 2 aqui. Então está faltando alguma coisa aqui na minha resposta. Ó. Não é só seno de 2θ. Tem mais alguma coisa. O que está faltando, gente? Quanto que é a integral de cosseno ao quadrado de 2θ? De novo, o menos é só repetir. Integral de seno eu vou fazer por tentativa e erro, tá? Poderia fazer por substituição simples. Chamar o 2θ de u e resolver. Mas vou fazer por tentativa e erro. A integral de cosseno eu acho que é seno. Então boto seno, mas aqui é 2θ. Será que está certo? Se eu derivar seno de 2θ, vai dar cosseno de 2θ vezes 2. Eu não quero esse vezes 2. Se eu derivar seno de 2θ, vai dar cosseno de 2θ. Só que tem regra da cadeia. Derivada de 2θ é 2. Aqui não tem vezes 2. Então, para não ter esse vezes 2, eu tenho que dividir por 2. 2. E multiplica por 2, é isso? Não, então, o resultado da integral de cosseno dessa integral aqui, ó, o resultado da integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2. Ou eu posso fazer a parte, ó, vou descer aqui, já está rascunho mesmo, vou resolver aqui embaixo. Poderia fazer por uma substituição simples. Quanto que é a integral de cosseno de 2θ? Ah, não sei. Então eu vou chamar isso aqui de u. U é igual a 2θ. Quem é du? A du é 2 dθ. Então aqui é um problema que está na variável θ e eu vou passar para a variável u. Como é que fica o novo problema? O que era cosseno de 2θ vai ser cosseno de u. O que é dθ? Olha aqui, ó. 2du. Du sobre 2. Olha aqui, ó. Você tira daqui, ó. O 2 passa para cá dividindo, tá? Ó? Então é du sobre 2. Sobre 2. Tá bom? Então não é 2du, é du sobre 2. Viu a diferença? Sim, vi. Pra você Agora eu passar vi. Isso. Então nesse ponto, ó, o sobre 2 posso colocar em evidência. E você fica só com a integral de cosseno. E a integral de cosseno é Seno. Se eu derivar seno de u, vai dar cosseno de u. Mas eu vou voltar para a variável original. Quem é u? Em termos de θ. U é 2θ sobre 2. E não pode dividir aqui, tá? Não pode cancelar não, porque esse 2 aqui está dentro do seno. E faz parte do argumento. Então a integral de cosseno de 2θ é seno de 2θ sobre 2, feito por substituição simples. Mas é o mesmo resultado que eu já tinha encontrado aqui. Ó. Beleza. Beleza? Agora ficou apertado, né, gente? Meu quadro aqui. Vou abusar, vou escrever aqui pro lado. Posso fazer assim, ó. Θ sobre 2 menos
seno de 2θ sobre 4. Confere? Com θ variando de quanto a quanto? Θ variando de 0 a π. De 0 a π. Vamos botar aqui, a θ está variando de 0 a π. Quanto que vale essa expressão quando θ vale π? Olha aqui, ó. Vai ficar indicado, ó, π sobre 2 menos seno de 2π sobre 4. Menos, quanto que vale essa expressão quando θ vale 0? Olha, gente, quando θ vale 0, vai zerar tudo. Aqui zera e o seno de 2θ é seno de 2 vezes 0, que é seno de 0, que é 0. Então zerou tudo aqui. Vou ficar só com essa expressão. Sendo que a primeira aqui também zera. Seno de 2π é congruente a seno de 0, também é 0. Então, no final das contas, essa integral deu Meio. 2. É o resultado final? Não, é. ainda não. Esse aqui é o resultado da primeira, né, que a gente usou aí. Lembramos aí como é que chegou na identidade, resolvemos ela, mas é a integral da primeira. A integral da primeira deu π sobre 2. Eu posso voltar aqui e continuar as contas. Ó. Π sobre 2, por ser uma constante, eu já posso colocá-lo em evidência e me concentrar só na integral de 0 a 2 de R dr. Tá? Como já está embolado, vou chamar isso aqui de 2i e vou resolver em outro lugar. Aí depois eu volto aqui e multiplico. Isso aqui é π sobre 2 vezes, está faltando aqui o resultado que eu encontrar nessa integral. Aqui eu integrei a integral i, agora eu vou fazer em outro lugar a integral de 2i, a integral de r. Mas essa aqui é mais simples, né? Dá para fazer até aqui embaixo. Quanto que é a integral de r na variável r? É polinômio. Soma 1 no expoente. R ao quadrado sobre 2. Sobre 2. Com R variando. Esqueci. De 0 a 2. Joga o limite final. 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, 2. Joga o limite inicial e dá 0. Então o resultado dessa aqui dá 2. Então aqui é 2. Simplifica. O resultado final é π. Tá? O resultado final está aqui. Ó. Então, aproveitamos o exercício para fazer essa revisão, mas a novidade mesmo é resolver de dentro, a parte, depois resolve de fora. E nesse meio termo, vamos relembrar como é que resolve a integral de polinômio, de seno, tá? De exponencial. Se precisar, a gente faz uma substituição simples. Ok? Ok. Toda a seção 15.2 vai trabalhar nesse nível, tá? De resolver integrais assim. A seção 15.3 vai dar mais um passo. Vai trabalhar sobre integrais, sobre regiões que não são retangulares, sobre regiões gerais. Tá? Quando a minha região não é de fato necessariamente um retângulo. Então a gente tem que saber trabalhar. Isso, na prática, muda o quê? Muda que os limites de integração não serão todos constantes. Tá? Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo 1, eu já fiz ele passo a passo e está lá na sala virtual. Tá? A diferença é que o limite aqui, olha só. O limite aqui de dentro não é constante, tá vendo? Fica variáveis nos limites. Tá? Aí vem aquela observação. Pode ter variáveis no limite? Pode. Mas só pode ter variáveis na integral de dentro. Na integral de fora, na última integral a ser resolvida, não pode ter variáveis. Ela é necessária ter limites constantes. Tá? Para que, no final das contas, você tenha um limite constante. Tá bom? Então, esse exemplo aqui eu fiz, já está lá indicado na sala virtual, e os outros exemplos. A gente pode pegar um exercício aqui da 15.3 e resolver agora. O que vocês acham? Acho uma ótima ideia. Tá? Aqui, esses exemplos eu não vou fazer agora, porque eu já fiz e já está lá na sala. Então, você pode dar uma olhadinha. Qualquer dúvida, você manda para a gente.
Mas eu posso escolher outros aqui, ó. Pode ser a 43, professor? Ou a 41? Dessa lista? É. Pode. Vamos ver aqui o enunciado, ó, desse bloco. Usa o sistema de computação... Não. Está pedindo para usar um aplicativo, né? Usa o sistema de computação algébrica para determinar o volume exato do sólido. É essa mesmo que está falando? Isso aqui é para usar um aplicativo limitado por isso e por isso. Não, acho que ela falou 43. A 43? Isso, 43. Ah, tá. Eu vou falar 41. A 45 é mais bonita, hein? Então vamos fazer a 43, depois a gente faz a 45, pode ser? Deixa eu ampliar aqui. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ampliar. Tira um print. Cola aqui no outro. Corto. Cola aqui. Vou colocar aqui nessa página 43. Anunciado, né? Esboce a região de integração e mude. Esboce a região de integração e mude a ordem de integração. Tá aqui. Vou colocar anunciado lá. Esboce a região de integração e mude a região. Então percebe que a função, nós não temos função aqui para integrar? Aqui está indicada, ó, a função aqui é f. Tá? A função aqui é uma função qualquer, f de x. Só que não é para resolver a integral. Aqui é só para treinar. Treinar o quê? Treinar mudar a ordem de integração. Por que precisa treinar mudar a ordem de integração? Porque às vezes é mais fácil integrar primeiro com relação a y. Olha aqui, a ordem que está dada é integrar primeiro com relação a y. Então, se eu conhecesse a função aqui, eu iria fazer a parte, do jeitinho que a gente já fez agora há pouco, integrando em qual variável? A variável y. Vamos supor que aqui seja uma função muito difícil com y, ou até impossível. Eu não sei resolver primeiro com relação a y, não. Eu posso inverter a ordem? Posso. Então, eu preciso mudar a ordem. Então, ao invés de ser dy dx, eu quero resolver dx dy. Mas, aqui, ó, a função vai ser a mesma para mim resolver. A ordem vai ser trocada, dx dy. Mas os limites agora não é só trocar. Porque se for só trocar, o x está variando de 0 a 1. Então, bota aqui, x variando de 0 a 1 para dentro. E o y variando de 0 a y. Não, isso aqui tem um erro. Isso aqui não pode ser isso, não. Y variando de 0 a y. Ou aqui é dx dy. Aqui não. Outro tem que trocar o y aqui ou o dx aqui. Esse aqui tem um errinho aqui no Stuart. Deixa eu voltar. Porque y igual a y é redundante, né? Eu vou trocar o correto. Dá para trocar aqui mesmo. Vamos usar a ferramenta dx primeiro. Tá? Então depois a gente altera lá no Stuart. Então, o correto seria essa a anotação. Então, primeiro foi dado isso. Ó. Primeiro eu resolvi a integral com relação a x. Eu quero mudar. Quero escrever integral dupla da mesma função que eu nem sei qual que é, vou deixar indicado, com relação a y. Então, o x, o y está variando aqui de 0 a 1. Então, aqui vem 0 a 1 para dentro. E o x variando de 0 a y. E vem de 0 a y aqui para fora. Aqui que está o problema. A última integral não pode ter variável. Então, quando os 4 limites são constantes, é só inverter aqui. Aí você pode fazer isso direto. Mas quando tem variável nos limites, eu não posso só inverter. Mudar a ordem aqui não é só trocar, porque senão eu jogo a variável para a última. Isso não pode ocorrer.
Então, o método aqui de você inverter, nesse caso, é você descrever a região de forma diferente. Tá? O que é isso? Aqui tem uma descrição. Ó. Quem está variando de 0 a 1, ou quem está variando de 0 a y. Na original, você tem os limites de x, você tem os limites de y. Fala para mim aqui, ó, qual é a variação de x na original? X está variando de quanto a quanto? 0 a y. E o y? Está 0 a variando 1. de quanto a quanto? De 0 a 1. Então, essa é a descrição original. Eu preciso ter outra descrição. Então você não vai mudar a figura, você vai só descrevê-la de forma diferente. Tá? A original, o y ficou por último. O y tem limites constantes. Olha aqui. Agora eu quero que o x fique por último. Eu quero que o x tenha limites constantes. Tá? E isso é um problema de gráfico. Você vai fazer o gráfico da região e vai ler ele de maneira diferente. Então eu preciso de uma coisa. Eu preciso que você olhe para cá e interprete. O que é isso aqui? Y variando de 0 a 1, por exemplo. Se alguém te parar aí, né, ou te mandar uma mensagem, poxa, você faz física, você faz matemática, o que é isso aqui? Ó? Aí manda para você essa figura. O que você vai responder? Alguém te pergunta, o que é isso? O que você fala? Qual o nome disso aqui? Pode falar. É um intervalo. É um intervalo. Para a maioria das pessoas que eu perguntar isso, até lá no instituto, a maioria vai ser um intervalo. Mas a gente precisa dar um passo aí. A gente precisa combinar o seguinte, daqui para frente, a nossa resposta vai ser assim, professor, depende. Em qual dimensão você está raciocinando? Nos reais? No R2 ou no R3? Posso falar assim, ser até mais direto, ó, mais simples, né? Se eu escrever assim para você, ó, y igual a 1, que é y igual a 0, que é o limite inferior, que é esse aqui, ó. Y igual a 0 é o limite inferior dessa notação. Y igual a 1 é o limite superior. Então, se alguém me pergunta assim, manda para mim, Eduardo, o que é y igual a 0? Eu vou falar assim, depende. Você está nos reais? Você está no R2? Ou você está no R3? Porque tem diferença? Tem. As interpretações geométricas, elas são distintas. Elas não se contradizem, mas são distintas. Por exemplo, no eixo Y, se eu estiver nos reais, y igual a 0 é um ponto. No plano XY, y igual a 0 é uma reta. No sistema tridimensional XYZ, y igual a 0 é um plano. É claro que esse ponto está nessa reta e essa reta, por sua vez, está nesse plano. Mas percebem que, dependendo da dimensão, a interpretação geométrica ela é diferente? Ela é mais ampla? Então, y igual a 0, olha só, nos reais, no R2 e no R3. A mesma coisa para y igual a 1. Y igual a 1, aqui é um ponto, aqui é outra reta, aqui é outro plano. Tá? Então, y igual a 0 e y igual a 1 é um intervalo. É por isso que eu falo que a maioria das pessoas responde intervalo, porque a maioria das pessoas viu essa notação aqui em qual contexto? No contexto de funções reais, de x, né, tá ali, é o eixo x, nos conceitos unidimensional. Então, a maioria fala que é intervalo porque foi o contexto que ela trabalhou, a maior parte do tempo, né, de contato com isso. Mas isso é um intervalo nos reais. Então, quando alguém me apresenta um sistema, né, eu posso chamar de sistema porque são duas inequações. Quando alguém me apresenta esse sistema e fala que é intervalo, eu estou supondo que está pensando nos reais. Se alguém me apresenta esse sistema e fala que é uma faixa, várias retas horizontais, eu estou supondo que essa pessoa está pensando no R2. Se alguém me apresenta esse sistema e fala que são vários planos, entre esses dois planos aqui, como se fosse um muro,
eu estou supondo que ela está raciocinando sobre o R3. Tá? Então aqui, falando de integral dupla, que é trabalhado sobre funções com duas variáveis, cujo domínio é o R2. E o domínio de integração é um pedaço do R2. É uma região. Então, quando a gente fala aqui região está supondo que é uma figura plana. Tá? Região é o termo que se usa para figura plana. Então, o meu raciocínio está nos reais, no R2 ou no R3? Fala para mim. No R2. No R2. Então, no R2, agora sim, então vou fazer a pergunta completa para você. No R2, o que é y igual a zero? Uma reta. Uma reta que coincide com o eixo x, não é isso? Está aqui, ó, y igual a zero. O que é y igual a 1? Outra reta. Outra reta. Então, quando eu vejo aqui os limites de y, eu vejo duas retas, y igual a 0 e y igual a 1. Preciso que vocês treinem a enxergar, ler isso aqui no R2. Tá bom? Isso limita uma região, vou chamar aqui de região R. Isso limita uma região. Só duas retas horizontais limitam uma região? Define uma região? Não. Me dá aqui a minha figura está aberta ainda à direita e está aberta à esquerda. Ela precisa ainda de duas fronteiras aqui, uma à esquerda e uma à direita. Quem vai me dizer essas fronteiras são os limites de x. Qual é o limite inferior dessa região na variável x? O que é x igual a 0 no R2? Que figura é essa? É a reta no eixo Y. O que é uma reta no eixo Y? Isso aqui é o limite inferior. E o limite superior? X igual a y, y igual a x. O que é x igual a y no R2? Ou y igual a x? Uma reta inclinada? Uma reta inclinada, a identidade. Olha só. Então, quando eu vejo a descrição aqui, na integral dupla, y igual a 0, y igual a 1, eu penso em duas retas horizontais. Quando eu falo x igual a 0, uma reta vertical. X igual a y é uma reta inclinada. Isso sim define uma região. Cadê a região R? Cadê a região que é limitado abaixo pela reta horizontal, acima por outra reta horizontal, à esquerda pela reta vertical e à direita pela reta inclinada? Triângulo. Esse triângulo aqui. Essa é a região R, que foi descrita dentro de uma faixa horizontal. Quando eu tenho aqui y constante, é porque ela, na maneira que no enunciado, esse triângulo ele foi enquadrado, né, foi coberto por uma faixa vertical. O meu objetivo aqui é escrever o x por último. Então eu preciso ter limites aqui constantes. Ora, e x igual a constantes no R2 é ter duas retas verticais. Você consegue olhar para essa região e enxergar duas retas verticais que cobrem toda essa região? Eu preciso disso. Eu preciso ter x igual a duas constantes para ficar no final. E graficamente falando, x igual a duas constantes é duas retas. Exatamente. X igual a 0 é uma delas, que é essa aqui. Deixa eu botar aqui de outra cor. Sei lá. Apareceu. Fica preto. X igual a 0. Está aqui. Isso. E x igual a... x igual a 0 e x igual a 1. Então, estou dizendo o seguinte, a minha região, agora, eu estou enquadrando ela, não dentro de uma faixa horizontal, mas dentro de uma faixa vertical. E esses são os limites de x. X vai ficar limitado entre 0 e 1. Eu precisava disso. Só que colocar uma reta x igual a 0 aqui, x igual a 1 aqui, não define região. Ela está aberta acima e está aberta abaixo. Eu quero que você olhe para cá, para a região, e fale para mim assim, qual a fronteira
é a fronteira acima, de cima. Qual é a fronteira que é a fronteira de baixo? Y igual a X1. zero. Y igual a zero é o quê? E Y igual a X. Se você colocar Y igual a zero e Y igual a X, não vai ser aquela região ali, Alexandre. É a mesma É. reta. Não, y igual a 1 e y igual a x. É a diferença. Se você colocar, se você Que é de colocar cima Y pra igual a baixo. zero, está falando que ela está saindo daqui e vindo para cá. Está falando que esse triângulo branco. Se eu colocar essa descrição aqui, de 0 a x, está falando que a minha região está dentro da faixa x igual a 0, x igual a 1, e está saindo do eixo x e chegando na identidade. É verdade? Essa parte que eu quero? Não, é de Não X é. igual a 1 mesmo. Então eu tenho que sair daqui, ó. Coloca uma setinha aqui dentro. Eu geralmente faço, a gente gosta, né? Bota um eixozinho Y aqui dentro, ó. Bota uma setinha semelhante ao eixo Y. E fala para mim, qual é a fronteira que está abaixo, aqui dentro? Na X. identidade? X. É. Então, Y igual a X. Qual é a fronteira que está acima? 1. Y igual a 1. Então, essa descrição aqui é uma outra descrição, mas é uma outra descrição da mesma região. Então, quando você colocar aqui, ó, y variando de x até 1, é a maneira de descrever a mesma região, mas com os limites de x constantes. Tá? Então, inverter a ordem de integração. Quando a minha região é retangular, quando eu tenho os 4 limites constantes, é imediato. É só trocar, anotar o xy, dx, dy, dy, dx, e só trocar as integrais. Mas quando a minha região não é retangular, eu preciso fazer esse exercício. Eu preciso pegar a descrição original, preciso fazer o gráfico, preciso descrever novamente. Fazendo isso, se a original era uma faixa vertical, a nova vai ser uma faixa horizontal. Se na descrição original era uma faixa horizontal como essa, a nova descrição será uma faixa vertical. Tem que ter faixa, porque é a faixa que vai te dar essas duas retas, e as duas retas que compõem as duas constantes que a gente precisa. Tá? Então, essa expertise que vai ser destacada aqui na seção 15.3. Saber inverter a ordem de integração. Tá? Então, esse é o passo. Quando ele pede aqui no enunciado que esboça a região e muda a ordem, é porque esse é o passo a passo. Fazer o esboço e inverter a ordem é porque fazendo o esboço você mexe só com essas duas retas, né? Que é a maneira de você cobrir a região. Acabou o exercício. Pergunta, gente, nessa questão. Então, sem perguntas, sem palavras, fala para mim. Por enquanto, tá tô show. tranquilo. Tá show. Eu entendi tudo direitinho. Então, aqui, ó, 15.3, né? Os exercícios aqui. Para você ter uma ideia, né? Quem não viu, mexeu ainda, só para ter uma ideia do território que a gente está pisando. 15.2 é só para revisar a integral dentro desse contexto de integral dupla. Então é só resolver uma integral de dentro e depois a de fora. Na 15.3, a gente vai mexer com regiões que não são retangulares. Eu marquei lá na sala virtual os exercícios para vocês darem prioridade, tá? Mas é só para dar um direcionamento, mas podem resolver. Na questão se você for olhar, nessa questão 1 tá faltando um dos limites ali interiores, tá vendo? eu acho que tá faltando. Isso aqui é um erro da gráfica, tá? Ah, tá. Então, né? Achei que era alguma coisa para não, resolver. Tá faltando aqui, o superior deve ser raiz de y mesmo, mas tá faltando aqui um inferior. Tá bom? Querem escolher um daqui pra gente resolver? 47. Minha firmou com 40. Menino violenta. Mas é porque tem um LN ali, ó. É pra ver se a gente relembra. Eu não lembro mais de LN. Eu não lembro mais. Ah, tá. Vou gravar um videozinho de LN. Vou postar lá também. Se tem uns alunos aqui do ensino médio mandando mensagem pedindo de novo, eu vou gravar.
aquele macetezinho que eu sei de logaritmo, né? Eu vou colocar. Mas vamos resolver então a 47. Vários pedidos de uma pessoa só. A gente resolve. Já print aqui. Professor, essa 48 aí é maldade, hein? Aqui é a 48? Ah, você tinha pedido a 45, não foi? Sim, mas eu olhei bem, a 47 é melhor. Olha essa 48, arco tangente, sacanagem isso aí. Às vezes parece feio, o negócio não é tão feio assim. Vamos fazer a 47, depois a gente faz a 48. Nem mais o que eu fiz, deixa eu tirar print e colar aqui. Cortar e colar. Quadro daqui até qual é o meu quadro da presencial mesmo. A gente vai puxando daqui, puxando dali. Botar uma festa. Então a 47 é essa. De novo, não é para resolver nada, tá? Uma vez eu apliquei uma prova, e na minha prova eu coloquei uma questão desse bloquinho aqui, que não tem função. A função aqui é genérica, era só para treinar mesmo a fazer o gráfico e inverter a região. E teve aluno que resolveu, inventou uma função, botou x2 mais y2 e botou constante, resolveram conta. É desespero, né? Desespero de prova. A pessoa fala assim, gente, denunciado com atenção. O pessoal lá, tampado nas contas. Então aqui, ó. Não é para resolver integral, não tem o que resolver. Então é só para treinar. Eu quero sair do tipo 1, tá? Quando o x está constante, é tipo 1, a reta vertical. Quero passar para o tipo 2. A função vai ser a mesma, seja ela qual for, só que no lugar de dy dx, agora vai ser dx dy. Bom, na original, o y está variando de quanto a quanto? O x está variando de quanto a quanto? Na original, o y está variando de 0 a ln de x. E o x está variando de 1 a 2. Essa é a descrição original da região R. Vou fazer o esboço. Então tá aqui, ó. Vou fazer o esboço. Vou começar pelo que tem limites constantes. Nesse caso aqui, qual variável tem limites constantes? Variável x. X. O que é isso aqui no R2? É um intervalo, é uma faixa ou é um muro? A faixa. É uma faixa. Isso aí. Então, no R2, eu tenho x igual a 1, que é uma reta vertical, x igual a 2, que é outra reta vertical. Essas duas retas são os limites dessa faixa aqui. Mas a faixa é formada por todas as retas que estão aqui dentro também, tá? Mas eu indico só as duas. Ou seja, a minha região R está dentro dessa faixa. Mas ela está aberta ainda, está aberta acima e está aberta abaixo. Quem é o limite inferior da região R? Olha aqui. O limite inferior da região R é y igual a 0. O limite superior é o gráfico do LN. Então, y igual a 0 é uma reta que coincide com o eixo x. Então, a nossa região é do eixo x para cima ou é do eixo x para baixo? O que vocês acham? Do eixo X para cima. Exatamente. Por que é do eixo x para cima? Porque o y igual a 0 aqui, o eixo x, é o limite inferior. Tá? Se esse y igual a 0 fosse aqui, no limite superior, quer dizer que seria o teto. Então, logo, a região seria do eixo x para baixo. Tá? Então, é do eixo x para cima. Então, a minha região está aqui. Por baixo, ela é o eixo x. Tem um limite à esquerda, tem um limite à direita. Está faltando o teto. Quem vai ser o teto? Vai ser o gráfico da função LN. LN. Então ainda tem esse macetezinho, né? A primeira informação de baixo, a segunda informação de cima, tanto no primeiro quanto no segundo. Vamos dizer. Isso. Quando você fala de limites de y, faz um yzinho pequenininho. Então aqui eu tenho um limite abaixo e um limite acima. Quando você tem os limites de x,
Você faz um eixo X pequenininho aqui. Você tem um limite à esquerda e um limite à direita. Tá? Deve ficar Então, até mais fácil na hora de querer saber como é que vai ficar o final. você tem dá para você ter uma prévia, né? Uma expectativa assim, de como vai ser esse gráfico. Então, o gráfico está limitado à esquerda por x igual a 1, à direita por x igual a 2. Limitado abaixo por y igual a 0 e acima por y igual a ln de x. Então, os limites de x te dão limites à esquerda e à direita. Lembra do eixo x, a orientação do eixo x. O limite de y te dá um limite abaixo e acima. Lembra o do eixo y, da orientação do eixo y. Ok? Então, aqui, se você lembrar ou não do gráfico do LN, eu sei que o LN é teto, só para fazer uma linha qualquer aqui acima. Mas, por exemplo, quando o x é 0, aliás, quando o x é 1, o expoente, né, da base E que dá 1 é 0. Então, o LN passa aqui, ó. O gráfico do LN. Depois eu vou fazer um videozinho falando sobre LN, sobre o gráfico, aí mando para vocês também. Tá? O gráfico do LN é uma curva assim. Podem fazer um mais bonito do que o meu. Tende aqui ao eixo Y, nunca vai tocar no eixo Y e cresce indefinidamente. Tá? Então está aqui a região. Esse aqui é um ponto importante. Não é retângulo, não é um triângulo, tá? É uma curva. Professor, Oi? se o x fosse, por exemplo, de 0 a 1 ou de 0 a 2, teríamos um problema, né? Porque seria uma região infinita. Tá? Aí seria a nossa domínio de integração seria uma região infinita, que a gente fala que é uma integral imprópria. Mas aqui nessa sessão a gente não vai tratar de integrais impróprias. Então a gente vai tratar aqui, se tiver alguma questão dessa na lista, é um erro, porque a gente aqui não trata de integrais impróprias. Tá bom? Geralmente a expectativa de uma integral imprópria é que ela é bem infinito, mas a gente tem alguns casos de integrais que convergem. Apesar dela estar relacionada a uma região infinita, ela converge para um valor, ela não é infinita. Mas isso aí fica por curiosidade, a gente não vai trabalhar com regiões assim. Tá? Ok. Bom, voltando aqui para a região. Eu tenho, então, a minha região original foi descrita dentro de uma faixa vertical. Lembra que o x que tinha limites constantes. Agora você precisa olhar para ela e visualizar, forçar a barra aí, desenhar por sua conta de risco uma faixa horizontal. Porque eu quero y constantes. Duas constantes, y igual a uma constante inicial e y igual a outra constante. Consegue imaginar aqui duas retas horizontais que cobrem toda essa região? No caso de baixo para cima também. Isso, de baixo para cima. Embaixo. Com y igual a 0. Quer dizer, x igual a 0. Não, y igual a 0 mesmo. E de cima é uma reta que passa aqui. Então esse ponto aqui é um ponto importante. Tá? Esse ponto aqui é um ponto onde o x é igual a 2. Não é isso? O x é igual a 2 e é no ln. Tem que jogar isso aqui no ln de x. É ou não é? Sim. Essa função aqui é y igual a ln de x. Então, se aqui é x igual a 2, esse ponto aqui é conhecido. Não precisa nem fazer continha. Se aqui é x igual a 2, e essa função aqui é ln de x, aqui é ln de 2. Todo mundo viu? Esse ponto aqui é o ln de 2, porque aqui é 2. Estou jogando na função ln de x, então ln de 2 fica indicado. Foi ou não foi? Foi. Foi. Beleza. Então aqui é a reta, ó. Tá? Não parece, mas ln de 2 é uma constante, é um número. Então aqui é ln de 2. Tá? ln de 2 é como se fosse um raiz de 2. Né? São números irracionais que não tem outra maneira de escrevê-lo, a não ser deixando o ln de cada. É um número. Então, y está variando entre duas constantes. Quais são essas duas constantes que definem as duas retas? Que definem a faixa horizontal? Y igual a 0 e y igual a ln De 2. Já são os limites finais aqui, ó. Y variando de 0 até ln de 2. Mas se eu desenhar aqui
y igual a 0 e y igual a ln de 2, eu não tenho uma região. A minha figura está aberta, à esquerda e à direita. Qual vai ser a fronteira aqui mais à esquerda? Qual vai ser a fronteira mais à direita? De 1 a 2. Então, se você colocar de 1 a 2, você vai falar x igual a 1 e x igual a 2. Eu vou pensar nessa região aqui, ó, essa região que eu quero, um quadradinho, uma região retangular. Então, se você falar que o x está variando de 1 a 2, eu vou ter 4 retas. E a minha região não é uma região retangular. É ln de x e 2. Deixa eu apagar aqui. Qual é o limite inferior? Isso aí. O limite inferior é o gráfico. Olha só, faz a setinha. Eu não quero saber os limites de x. O x está por dentro, né? Ele pode ter incógnita. Falta aqui, ó. Vai ter que ter incógnita. Faz uma setinha aqui, ó. Minha setinha ficou feia. Faz uma setinha bonitinha aqui dentro, ó. Semelhante ao eixo x. Qual é a fronteira mais à esquerda? É o gráfico do LN. Qual é a fronteira mais à direita? É a constante. Viram? Então, o 2 aqui está certo, tá, Lene? Então, x igual a 2 é o limite máximo, tá certo. Pela direita aqui, ó, é uma constante mesmo. Mas pela esquerda não é x igual a 1, porque senão eu vou fechar um retângulo. Pela direita é o gráfico do LN. Mas E a gente não pode LN colocar x. LN. Exato. Aqui você tem que escrever isso, mas tem que escrever isso x em função de y. Sabe que aqui o x já está isolado? Então aqui, ó, de forma equivalente. Você pode fazer y igual a ln de x, ou posso escrever como? Ln de x é igual a y. Ou posso aplicar e dos dois lados para cancelar o ln, e fica x igual a e elevado a y. Vê se a equivalência está válida. É como se fosse assim, o que eu posso aplicar aqui dos dois lados para cancelar o ln? Eu aplico e. Desse lado vai cancelar e desse lado vai ficar indicado. Ou seja, x é igual a e elevado a y. Que é a mesma coisa. Escrever isso ou escrever isso é a mesma coisa. Só que uma está y em função de x. E a outra traz x em função de y. É como se eu escrevesse y igual a x ao quadrado ou x igual a raiz de y. São funções inversas. Tá? Escritas, né? As escritas de... Tá bom? Vê se foi, gente. Aqui fica elevado a y até 2. Foi ou não foi? Fala pra mim. Foi, Então eu posso escrever dessa outra maneira. Todo mundo viu a parte aqui do exponencial, de onde saiu o exponencial? Então, tá bom. Então tá aí. Invertemos a ordem. Vamos supor que a ordem original seria muito difícil de resolver primeiro com relação a y. Eu Professor, posso inverter a ordem e resolver primeiro com relação a x. Pois não. uma pergunta meio burra, mas seria assim, e elevado a y e ln de e elevado a x, e aí o e cancela o ln, é isso? Ou é vezes ln de x? Eu tenho y é igual a ln de x. Eu posso aplicar e dos dois lados. Ah, tá. Agora eu entendi. Aí aqui corta. Então, no final das contas, a gente fica com essa agora foi. É que eu não sabia de onde só tinha saído isso, mas tudo bem, agora foi. Foi? Tá bom. Então é isso, gente. Então deu para ter uma ideia, gente, do território que a gente está pisando? Tá? Então, assim, essa semana... Sim, então, agora só... praticar, fazer exercício e vamos fazer uma listazinha. Então, assim, para domingo agora, vocês têm que entregar a prova 1, que é ainda sobre aqueles tópicos que a gente trabalhou nesse período de recolhimento, né, de revisão, enfim.
Semana que vem, agora, eu já vou colocar a prova 2. Eu estou chamando de prova, mas é uma listazinha para vocês fazerem de forma manuscrita, com todo aquele passo a passo que a gente já treinou no período de acolhimento. E vamos postar lá. Só que a prova 2 já vai ser agora sobre esses tópicos, tá bom? Vai ser uma questão ou duas sobre integral dupla nesse nível aqui, para você inverter a ordem ou para você resolver de forma direta. Mas o meu foco, tá, não vai ser assim, eu vou colocar aquela integral, o pessoal vai... Não, não é isso não. Meu foco não está em resolver a integral. Claro que a gente vai trabalhar, vai revisar, vou tirar dúvida, mas o meu foco está em você trabalhar com a novidade, com a integral dupla, saber inverter, fazer o esboço, ou resolver do mesmo jeito, resolver de dentro, depois resolver de fora. O ponto principal da questão é ver se você sabe resolver uma integral dupla. E as aplicações também. Então, quem não viu, né, vê lá os videozinhos com algumas aplicações que eu já apresentei, para que serve o cálculo de uma integral dupla, tanto para regiões retangulares quanto para regiões gerais. Valeu, gente? Professor, Acho que é isso. Pois não. se tiver alguma dúvida, pode tirar pelo WhatsApp, pelo grupo, não? Pode tirar pelo WhatsApp, tá bom? Não precisa, tem que fazer, professor, mas é dúvida da prova, não sei o quê. Então, assim, eu estou chamando de prova, mas é a lista de exercício, tá? Valendo ponto. Estou chamando de prova só porque no meu planejamento original eu tinha chamado de atividade, de questões, de tudo, e acabou que não aconteceu. Então, para não confundir, e por ser algo, né, diferente, eu estou colocando prova agora, só essas provas. Mas pode colocar no grupo lá. Só assim, a gente não tem mais encontro síncrono, né, durante a semana, só agora na outra sexta. Então, durante a semana, eu estou fazendo essa questão, estou fazendo isso aqui, mesmo que seja da prova, coloca lá no grupo, que eu dou um joinha, eu confirmo, não confirmo, tá bom? Tá ok. Pode mandar sim. Tá bom, gente? Eu estou satisfeito. Vocês querem falar sobre mais alguma coisa? Por mim tá tranquilo, que vem a lista. Que vem a lista. Então, Tirou bastante já tem dúvida aí. Tá bom, então faça a prova 1, já vai vir a prova 2, mas quem não entregou ainda, faz lá, entrega a prova 1. Tá bom, gente? Então, obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí pela paciência. E até semana que vem, se Deus quiser. Tá? Grande abraço. Valeu, professor. Ok, boa noite. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite.